amigos do esporte.com, voltamos com muita informação para você durante um bom tempo no esporte.com. Vamos apresentar hoje um vídeo falando de Copa do Brasil, Libertadores, Liga dos Campeões da Europa. Você pode acessar as notícias do seu clube e de outros clubes internacionais, Fórmula 1, vôlei no www.eesportcom.blogspot ou pelo Google no eesportcom. E o nosso programa vai falar hoje de destaque especial para a Libertadores da América, semifinais da competição mais importante da América. O Santos vai enfrentar o Cerro Porteño na Vila Belmiro e vai decidir lá em Assunção, no Paraguai. Parada difícil para o Santos. Também pela Copa Libertadores da América, teremos a partida entre Vélez, que vai enfrentar uma pedreira, a tradicional equipe do Peñarol. Já pela Liga dos Campeões da Europa, é decisão diretamente de Wembley. Barcelona e Manchester United, diretamente da Inglaterra, com um grande jogo, com uma grande expectativa, torcida em Wembley. Também a Copa do Brasil chega na sua reta decisiva, também nas semifinais, mas no segundo jogo, Avaí e Vasco da Gama na ressacada. Primeira partida teve um empate lá em São Januário por 1-1. Então, muito obrigado, Leonardo, por estar assessorando aqui. E também vamos ter a partida entre Coritiba e Ceará no Couto Pereira. Primeira partida no estádio Presidente Vargas, lá em Ceará, jogo em 0-0, certo? A Copa do Brasil vai chegando na sua reta decisiva, partidas importantes, os grandes clubes já saíram, como São Paulo, Flamengo, o Palmeiras, grandes clubes saíram e que vão preservar o Campeonato Brasileiro, que já tivemos rodada nesse final de semana, uma rodada também muito importante para o Campeonato Brasileiro, mas hoje vamos destacar a Copa do Brasil, Libertadores e Liga dos Campeões da Europa. Está no ar o esporte.com. Vamos falar então de Copa do Brasil, Vasco da Gama e Avaí. Bom, o Avaí que eliminou o São Paulo por 3-1 lá na ressacada, após ter perdido o primeiro jogo no Morumbi por 1-0, e para o Avaí que conseguiu um resultado muito importante, empatando com o Vasco lá em São Januário. Aliás, vamos acompanhar os gols de Avaí 1, Vasco também. Julinho recebe do lado esquerdo, fez o drible, o Julinho bateu cruzado, gol! Diego Souza tenta chegar até a linha de fundo. Aí o Diego de pé esquerdo cruzou pro Felipe. Parou de cabeça pro Elton. Saiu o Renan e o juiz marcou pênalti. O juiz marcou pênalti pro Vasco. Do Gustavo Bastos. No momento em que a bola viajava. O Renan saiu, socou a bola. E o Wilson Luiz Seneme marcou o pênalti. Jogadores do Avaí reclamam, 47 minutos, estamos a 1 minuto do fim do jogo. Felipe parou de cabeça, Gustavo Bastos e o Elton José Roberto Reit. Foi agarrado, assintosamente, nesse momento, ó. O braço ele pega, segura, puxa, e o Elton que vinha em velocidade cai. O árbitro em cima, ele não pensou duas, vamos ver. Foi agarrado aqui, ó, nesse momento, ó, puxado. Cai, o árbitro em cima não pensou duas vezes, correu forte. Diego Souza autorizado. Partiu, Diego Souza bateu. Gol do Vasco! Bom, muitos falam que o pênalti que foi dado para o Vasco um pênalti um pouco esquisito, né? Meio esquisito. Mas enfim, o importante mesmo é que o Avaí, ele conseguiu um empate muito importante lá em São Januário. O Vasco da Gama, que após ter começado uma temporada não muito boa, foi se recuperando durante o ano, com a presença do treinador Ricardo Gomes, deu uma ajeitada na equipe do Vasco, jogadores como Diego Souza, como Felipe, como o Alexandre, que era o Internacional, começaram a se acertar, e o Vasco da Gama começa
a entrar nos trilhos, mas na minha opinião o time do Vasco é um time muito fraco para disputar o Campeonato Brasileiro. Uma coisa é você chegar numa final do Campeonato Estadual, como o Vasco chegou na final da Taça Guanabara contra o Vasco. Jogou contra o Flamengo na final da Taça Guanabara. E o Campeonato Estadual é um campeonato que não tem grandes equipes, era mais o Rio de Janeiro, né, que sempre chega os 4 grandes, não tem grandes equipes, até mesmo aqui em São Paulo, e campeonatos regionais já foram mais competitivos. Hoje, quem domina são os grandes, né? E o Campeonato Estadual não serve de parâmetro para o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que tem 30 e poucas rodadas, e você perde o jogador por contusão, suspensão, cartão amarelo, vermelho, então precisa ter um elenco melhor. E o Vasco, na minha opinião, não tem esse elenco para disputar bem o Campeonato Brasileiro, como que é a tradição do Vasco da Gama. Mas claro que Copa do Brasil é um torneio de mata-mata, tudo pode acontecer, né? O Vasco da Gama que enfrentou a equipe do Avaí e não se deu muito bem, porque empatou 1-1 e o Avaí fez um gol muito importante fora de casa. Já o Avaí vem com o Silas que vem acertando bem esse time do Avaí, é um grande treinador, não teve passagens boas pelo Flamengo e nem pelo Grêmio, mas parece que no Avaí ele consegue acertar o time e mais uma vez vai fazendo história, levando o time a uma semifinal de Copa do Brasil e pode levar o time à final e quem sabe até ser campeão, levando o time a Libertadores. O Silas que subiu também com o Avaí ficou vários anos na Série B e agora o Silas conseguiu retomar o Avaí para a primeira divisão e o Avaí vai se mantendo até o ano de 2011. Um outro jogo pela Copa do Brasil terminou empatado entre Ceará enfrentando a equipe do Coritiba lá no Presidente Vargas. Bom, o Ceará é um time que eliminou o Flamengo e que vai enfrentar o Coritiba, que eliminou o Palmeiras, vinha numa grande sequência de vitórias, um time que está bem acertado desde o ano passado. Como foi o primeiro jogo, 0-0, um jogo equilibrado, são duas equipes, na minha opinião, iguais, né? Vamos ver, no Couto Pereira tudo pode acontecer, o Coritiba vai ter o apoio da sua torcida, é uma vantagem, 0-0 vai para os pênaltis e vitória simples do Ceará classifica a equipe, assim como vitória simples do Coritiba classifica a equipe do Coxa. O 0-0 ficou a decisão para a cidade de Curitiba, vai ser uma grande partida, mas acho que vai ser um jogo muito equilibrado. O Ceará é um time que sabe jogar muito bem fora de casa, tanto que aqui venceu o Flamengo por 2-1 no Engenhão. Então é um time que pode surpreender. Muitos falavam que o Coritiba era favorito para ganhar essa Copa do Brasil. Eu não vejo isso. Vejo que os 4 clubes são clubes equilibrados. E se fosse para falar do favorito, eu acho que é o Vasco da Gama. Pelo seu passado, não pelo time atual. O time atual do Vasco é igual aos outros, certo? O time está mais acertado, vem embalado e pode acontecer de tudo pela Copa do Brasil. Você pode acessar as notícias do Curitiba, do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, de todos os clubes no nosso site. É o www.esportcom.blogspot.com. Você acessa, tem as notícias do seu clube, do Clube Paulista, futebol internacional, tudo você acompanha